Vamos então abrir, esse tempo especial, é um tempo precioso, e que eu rogo a Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos dê, Ele sim, a palavra desafiadora, inquietadora, que os nossos corações carecem. Nessa primeira palavra da implantação da célula matriz, nós vamos falar sobre chamado e vocação, vamos falar sobre renúncias e prioridades, e vamos fechar falando de vínculos na convivência e no trabalho. Essas são as 3 sementes que eu planto hoje, e para isso nós vamos trabalhar 2 momentos na vida de um profeta chamado Eliseu. E Eliseu se torna um profeta a partir do seu discipulado por Elias. Então, nós vamos trabalhar o chamado de Eliseu e depois nós vamos analisar algumas coisas relativas à relação de Eliseu com Elias e depois essa mesma relação de Eliseu com os seus profetas. Porque ele abrirá uma escola de profetas, ele vai ter uma casa de profetas. Primeira palavra então, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. A vocação de Eliseu. Primeiro Reis 19, são apenas os versículos de 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Senhor Deus amado, é uma palavra que está plantada, ó Deus da Escritura, há mais de 2.700 anos. É uma palavra, portanto, que permanece, porque a palavra do Senhor não passa. E essa palavra tem a ver comigo hoje e com esses que aqui estão, e com aqueles que ainda ouvirão isso no transcorrer do tempo até a tua volta, Senhor. Que a vida dessa palavra seja realmente tirada e que ela possa mover-se, Deus, no nosso entendimento, mas também acolhida no nosso coração. Rogamos essa graça ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, chamado e vocação são palavras que às vezes têm um significado comum, mas elas precisam ser entendidas na sua raiz. Vocação vem da palavra vocal, voz, falar. Vocalizar quer dizer falar. A vocação é uma voz que fala comigo. E fazer a obra de Deus, tornar-se, portanto, instrumento de Deus, começa num ato de vocação. Quando Deus fala comigo, quando eu ouço a voz de Deus. Quando eu tenho vocação, significa, portanto, que quando eu me disponho a fazer uma obra, Deus já falou comigo. Deus já me inquietou, Deus me chamou. E quando Deus, Ele chama a alguém, isso
é entre ele e o Senhor. O que aconteceu quando Elias chega a Eliseu, é que Eliseu não descobre naquele momento a sua vocação. Ele apenas descobre que chegou o momento dele atender ao chamado. Eu não posso trabalhar, eu não posso montar uma equipe, eu não posso ter uma igreja que não entendeu, antes que eu fale, que você foi levantado por Deus. Uma das coisas que me tem chamado a atenção nesse corpo, que particularmente está um pouco mais perto, a maior parte deles já foi chamado, já tem um chamado pastoral. Não foi eu que falei, mas eles já sentem no coração esse desejo. E às vezes a gente então não sabe, e a gente às vezes pode errar quando a gente é pastor, é líder, porque às vezes eu chamo alguém para uma obra que Deus não chamou. Eu misturo entre aqueles que aqui estão, alguém que Deus não chamou. Eu falo então que vocação começa num chamado de Deus, e que quando apresenta-se o momento, eu entendo e respondo a essa voz. Eu respondo, eu me coloco como Samuel chegou diante de Deus. A questão era entre Samuel e Deus. Ele estava fora. Então, quando ele entendeu que Deus queria falar com o menino, ele disse: "Senhora, a hora que você ouvir a voz, você disse para ele assim: eis-me aqui. Fala, porque o teu servo ouve." Não posso errar chamando quem não tem chamado. Porque quando eu chamar, o que vai acontecer é mais ou menos o que aconteceu quando Elias chegou para Eliseu. Eliseu estava arando. Ele estava numa outra situação, ele estava num outro contexto, ele tinha uma outra atividade, ele estava num outro projeto, ele estava cuidando das coisas do seu pai, ele estava dando prosseguimento à vida familiar. Talvez eles tivessem terras, talvez eles fossem agricultores, e o pai morrendo, ele seria talvez aquele que tocaria aquele negócio para frente. Mas Deus tem outro projeto, então Deus falou ao coração dele, e quando Elias passa naquele lugar, a palavra é essa: partiu, pois, dali Elias e achou a Eliseu. Eu rogo a Deus que eu não tenha errado, que quando eu olhei cada um, eu esteja falando com alguém que Deus já falou. Porque se Deus não falou, você está no lugar errado. É terrível pensar isso. Mas você não pode ser um erro meu. Você tem que estar aqui com um acerto de Deus. E eu peço mesmo a Deus que, sabe, Ele também coloque na sua vida a sequência disso. Sabe por quê? Porque achar as pessoas é o ministério do profeta. É encontrar as pessoas. Nós às vezes começamos um trabalho baseado na nossa visão, e Deus de repente, sabe, as pessoas que nos dão todo o suporte, nos dão toda a garantia, nos dão toda a paz de que eu estou no lugar certo, essas pessoas somem, e aí Deus traz as pessoas. Deus traz as pessoas. Às vezes esvazia o projeto. De repente a gente chega no lugar e parece que o lugar diminui. Mas sabe por que diminui? Porque tem gente que não tem parte no projeto, está ali, mas não faz parte do chamado. Mas nós temos que achar as pessoas que Deus quer fazer a obra. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Achar. Você é um achado. Você é um achado. Sabe, o garimpeiro que mexe uma quantidade enorme de cascalho, mas de repente o olho dele bate numa coisa que é diferente, e ele diz: isso é diamante. Aí o garimpeiro diz assim: achei o que eu estava procurando. Seja precioso, sim.
Eliseu foi precioso na vida de Elias. Seja precioso, seja, sabe, um suporte mesmo, seja alguém gracioso, seja alguém que fará diferença na minha vida, na vida dessa igreja, ou naqueles que têm a sua congregação, que vocês achem as pessoas preciosas. Partiu, pois, dali Elias e achou a Eliseu, filho de Safate. Agora, Eliseu tinha uma profissão. Aqui todos têm uma profissão. Um é contador, o outro é pintor, o outro, nesse momento, é vendedor, tem gente aposentada, tem gente fazendo bico, mas as pessoas aqui têm sua vida pessoal. E aqui começa um conflito. Quando nós somos vocacionados, o Senhor nos pega da vida pessoal e isso vai dar uma reviravolta na nossa vida. Como é que eu faço com o meu projeto pessoal de vida? E se eu queria fazer mestrado, doutorado, e se eu tinha pensado em comprar lote e construir casas de aluguel para assegurar a minha velhice e dar aos meus filhos uma universidade ou uma vida melhor. Eu tenho projetos. Agora, de repente, quando eu sou chamado, o projeto pessoal, ele acaba sendo abortado. O que aconteceu com o projeto de Eliseu? Passou. E esse projeto pessoal se torna secundário, sabe? A gente pensa na dureza da palavra, porque Elias diz que encontrou Eliseu no serviço. Vocês não estão aqui porque são desocupados. Vocês foram achados na sua ocupação. Sabe por quê? Porque quem é vadio, quem é irresponsável, quem é irresponsável com a sua casa, com as suas coisas, com os seus compromissos, ele não pode ser chamado. Deus vai chamar quem está no serviço. Mas sabe de uma coisa, eu vou entrar aqui num conflito, porque eu tenho vida pessoal, e o Senhor agora está pedindo a primazia da minha vida. Não significa que eu vou parar de trabalhar, mas significa que agora a minha visão, meu empenho, meu esforço é o reino. Se antes eu tinha um sonho de conhecer o mundo, conheci um moço aí que conheceu 160 e tantos países. Esse é o sonho dele. E ele é um viajante, está escrevendo livro, né? Mas se Deus chegar em alguém assim e disser assim, eu tenho um chamado para você, eu vou ter que encostar meu chamado pessoal, eu vou ter que encostar meu projeto pessoal e vou ter que me colocar à disposição. Isso é um desafio. Porque isso vai exigir tempo, dedicação, um tempo que às vezes vai ter que ser aberto no meio do tempo que eu ocupo. Não tem como eu ocupar o reino com o que sobrou do meu tempo. Sabe por quê? Porque as vidas serão prioridade, o discipulado será prioridade, sabe? O cuidar do outro, o edificar o outro passa a ser a prioridade. É secundário o que eu vou fazer depois. Tem gente aqui que é cabeleireiro, vive disso aí, tira do braço, tira da escovinha, mas esse não é o projeto principal de Deus para a sua vida. Você vai continuar com o seu restaurante, vai continuar com o seu caminhão, mas agora o projeto pessoal é outro.
não tem como se acrescentar o discipulado à vida pessoal. Eu tenho que botar o discipulado como meu projeto pessoal e tocar o resto do jeito que der. Não sei como você vai administrar isso. Eu fui pastor de tempo parcial muitos anos. Tem 2 anos e meio que eu sou um camarada aposentado. E quando eu fui trabalhar nesse último emprego, uma das coisas que eu fui, porque eu não ia, na minha cabeça eu não ia ser professor universitário, isso, eu entendi que Deus tinha um chamado pastoral para a minha vida, então eu falei assim, então eu vou trabalhar num lugar onde eu posso ganhar um pouco mais, até mesmo para eu poder dar um pouco mais, para que eu possa me sustentar como pastor. Eu fiz uma série de planos meus, mas para eu ganhar mais eu precisava de ocupar mais tempo, eu tinha que dar mais aulas, eu tinha que abrir mão de tempo e uma outra coisa complicada que se chama cansaço. Para ganhar mais, eu ocupava mais horas e quando eu saía daquela carga de aulas, eu não rendia. Eu estava cansado, eu estava sem fôlego e Deus falou assim, larga um dia, larga 10 aulas, eu deixei 10 aulas. 10 aulas, há 18 anos atrás, era R$1.000 a menos. Era muito dinheiro. Porque quando eu deixei a universidade, eu ganhava 2 e pouco. Mas a prioridade agora não era ganhar. A prioridade agora não era ter uma renda satisfatória. Sabe por quê? Porque Deus haverá de suprir de uma outra forma a minha vida, e assim foi. A prioridade sua hoje não é o serviço, não é o patrão. A prioridade sua não é juntar o patrimônio, não é pensar na velhice. O que Deus te pede agora é a prioridade para o trabalho. Como é que Ele vai te sustentar? Não sei. Sabe por quê? Porque Eliseu passou a depender de Elias. Deus hoje talvez esteja menos radical, mas pode ser que alguns aqui Ele realmente esteja tirando da vida pessoal 100%. E pode ser mesmo, sabe, o dia que você tiver com 300 almas, 500 almas e senador Canedo, você tem que dizer assim, eu vou ter que largar meu trabalho, que eu consegui aprender com muito custo, e que hoje eu sou bom no que faço, mas sabe, não tem como você deixar esse povo e manter a vida pessoal. Às vezes Deus vai te pedir isso num determinado momento, porque foi isso que Ele fez com Eliseu. Ele chegou para Eliseu e disse assim, ele chega e diz assim, eu preciso beijar meu pai. Isso aqui é uma outra dificuldade. Sabe por quê? Porque a minha vida familiar também não se torna uma coisa prioritária, né? Eu terei que abrir mão, talvez, né? Como diz, hoje é meu aniversário de casamento e eu estou aqui. Por quê? Porque eu preciso estar aqui. O momento, ele me pede isso. Eu não posso adiar esse momento na vida da igreja por causa de um projeto pessoal. Eu ajusto isso, porque isso não é a prioridade hoje. Não que a minha mulher não seja importante, nem que o casamento para mim não seja uma coisa importante. Mas Eliseu chega assim, o senhor me permite beijar meu pai e minha mãe? Ele disse para Eliseu, vai e volta. Você sabe o que eu fiz contigo. Não é o que eu farei. A conversa não é longa, mas ele está dizendo, você sabe o que aconteceu aqui.
Quando esse manto te foi jogado, você sabe o que aconteceu. E não tem como. Não tem como, talvez, eu manter algumas situações, sabe, priorizar alguns relacionamentos, priorizar alguns projetos pessoais. Eu preciso perguntar para Deus, né, o que é que o Senhor está me pedindo. E eu preciso atender o Senhor. Eu preciso atender o Senhor. Por mais que isso me doa. Por mais que isso me doa. Então eu não sei, talvez quando Eliseu pede para Elias um tempo para ele estar com a sua família, eu acho que eu entendo às vezes que alguns falam assim, não, sabe um que Jesus chamou, ele disse assim, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Alguém pensa que ele estava num velório, que o pai dele ia ser enterrado naquele dia. Mas aquele homem estava dizendo assim, eu tenho um pai velho, espera ele morrer, aí depois o Senhor me chama. E a palavra de Jesus é estranha, ele diz o que mesmo? Deixe que os mortos enterrem e cuide dos seus mortos. Você fala assim, Jesus, que palavra esquisita. Mas ele estava falando de discípulos, gente. E às vezes eu fico embaraçado nessa vida familiar escravizante. E eu não estou livre para o que Deus me quer usar. Paulo, por exemplo, decidiu não se casar, porque a vida dele era incompatível com família. Ele fez uma viagem, voltou 3 anos depois. Eu não posso, eu sendo casado, tendo filho, falar assim, eu vou fazer uma viagem. Quando é que você volta? Não sei. Aí eu apareço 3 anos depois. Eu sei, Paulo também vai dizer, aquele que é casado, então, aquele que é casado agora tem um cuidado. Mas não pode ser invertido. Eu não posso dizer para o Senhor assim, quando Ele me der uma obra, diz assim, eu falo para a obra, diz assim, espera um pouquinho enquanto eu estou beijando minha mulher, estou beijando os meus filhos, eu estou viajando com eles, eu estou, né, nós estamos aqui, eu tenho um churrasco esse fim de semana, eu tenho... né, eu tenho uma viagem para Caldas Novas, eu estou recebendo uns amigos aí da minha formatura, aí depois eu vou. O Senhor está dizendo que o caminho é inverso. Algum cuidado eu vou dar. Eliseu pediu o quê? Eu posso beijar meu pai e minha mãe? Ele disse, vai. Eu preciso beijar sim minha esposa. Eu preciso beijar sim meus filhos. Mas minha prioridade hoje é o chamado. E louvado seja o Senhor, porque minha mulher pode ir comigo. Mas se a minha mulher e se os filhos não forem, eu estarei talvez abrindo mão. Aí eu tenho que dizer sim ou não ao chamado. E Wesley, inclusive, comete uma falha, né? No seu contrato que ele faz com a sua esposa, ele diz assim, não vou gastar 1 minuto do meu tempo para administrar o que é seu. Eu não vou reduzir 1 milha nas minhas viagens por sua causa. Não vou pregar um sermão a menos para ficar em casa. E um dia ele chegou em casa, a mulher dele tinha cansado e foi embora. Mas ela não ia com ele. Ela não estava na visão dele. Então Deus não está te pedindo que divorcie. Por isso que nós estamos falando em ir os dois. Irmos juntos. Fazermos a obra junto. Mas os dois têm que ter a mesma visão e o mesmo chamado.
Eu não posso caminhar com casa dividida. Não posso caminhar com casa dividida. Eu preciso que aquele que caminha comigo não concorra com o reino, não concorra comigo, mas que seja uma força positiva no meu trabalho, um somatório, né? Na vocação de Eliseu, então, quando Elias fala com ele, Eliseu já sabe. Então, eu quero crer que quando você ouviu a voz de Deus, nesse momento, você já queria isso. Tem que ser assim. Se você estiver aqui sem querer, então eu errei quando te chamei. Porque quando eu falei com você, é importante que você já tenha ardido no coração e a hora que a voz chegou, sabe, você sentiu que era o momento de você dar uma virada na sua vida. E Eliseu então vai, e ele beija seu pai, e ele beija sua mãe, e Elias ainda diz assim: você sabe o que aconteceu na sua vida? Os chamados de Deus, eles são irrevogáveis, e as coisas são irreversíveis nas nossas vidas. Lá, depois que Jesus morre e que Jesus ressuscita, os discípulos tentam retroceder. Tem um momento lá no final do Evangelho de João que eles falam assim: vamos pescar? E no Brasil, assim, se a gente está estressado, a gente fala assim: eu vou pescar. Mas aqui não. As pessoas estão tentando voltar à vida que tinham, e agora essa vida não cabe mais. Depois que você passa pelo chamado, depois que você é tratado pelo chamado, esse caminho só tem uma direção, é para frente. Nós não podemos ser dos que retrocedem. Isso que é importante mesmo, que eu saiba, esse caminho é um caminho que não tem volta. É estranho isso. Eu preguei domingo no Jardim Esmeralda e eu lembrei-me que no meu plano eu fui passar lá 1 ano. No meu plano pessoal eu fui passar 1 ano. Que plano era esse? Eu tinha sido eleito presidente dos jovens e Deus falou no meu coração assim: cuide de uma congregação nesse ano do seu mandato. A gente era eleito por 1 ano. E eu fiz um plano, eu vou lá e passo 1 ano, quando acabar, eu entrego para o próximo presidente, e fiquei 28 anos. E nunca mais consegui voltar. E quando eu voltei para a Igreja Metodista Central, que foi a igreja de onde eu saí, eu voltei para cá. Nem para lá foi. Eu tinha uma ligação administrativa, porque meu lugar era outro, sabe? E não tem volta, não tem volta, a minha vida não teve volta. Então preste atenção, porque Deus te chamou, quem sabe, para fazer uma revolução mesmo, na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, e pode ser que você nem saiba no que é que você está entrando. Você talvez nem tenha noção aonde é que a sua vida vai parar. Porque de repente, você pensa que está sendo chamado para ser, para abrir uma célula, e você já pensou que Deus pode estar abrindo um ministério frutífero, que vai ter 1000 igrejas, 5.000 células, que você vai estar com igrejas espalhadas pelo mundo. Foi isso que aconteceu, inclusive, nessa cidade de Goiânia, com gente que começou uma obra sem saber exatamente qual era o projeto de Deus. Deixa Deus dizer por que te chamou. Mas não coloque impedimentos para fazer isso. Porque se você disser assim: não, Senhor, depois que eu fizer o mestrado, eu vou. Depois que eu comprar a casa, eu vou. Depois que os filhos estiverem na faculdade, eu vou. Não foi isso que Eliseu disse. Ele só falou assim: eu preciso de um tempo para beijar meu pai e beijar minha mãe. E Elias falou: vai lá, mas você sabe o que eu fiz contigo. Você sabe o que Deus fez com você? Você tem noção do dia quando eu chamei você para fazer parte disso aqui? Você tem noção do que Deus fez?
Você tem uma expectativa do que pode estar por trás de um simples chamado? Que no caso, ele jogou a capa, né? Ele jogou a capa dele sobre Eliseu. A palavra então nos diz que Eliseu voltou. Primeiro ele fez o quê? Pegou a sua junta de bois, queimou, que ele era feito de madeira, ele usou a madeira como lenha, ele sacrificou os bois, assou em cima, deu para o povo comer, para dizer o seguinte: eu não tenho volta. Eu encerrei meu projeto pessoal. O meu projeto hoje é o projeto de Elias. Meu projeto hoje é o projeto de Deus. Não dá para tocar, arar e seguir Elias. O projeto de Eliseu era acompanhar Elias. E a palavra diz então que depois que ele então encerra essa vida, esse projeto pessoal, ele então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Nós seremos chamados primeiro com disposição. Não se entra num negócio desse sem disposição. É trabalhoso, é desafiador. Há muita coisa que a gente vai ter que descobrir enquanto a gente está fazendo. Lidar com gente é precioso, mas é trabalhoso. Talvez distribuir folheto na rua, cuidar de relatórios, seja a parte mais simples, mas quando você se envolve com gente, quando você se envolve com pessoas, aí sim a coisa é complicada e você entra num processo de servir. Eliseu saiu de filho do dono para ser servo de Elias. E o servo faz o que precisa ser feito. O servo alivia o peso do seu senhor. E Eliseu, ao final, ele pede, quando Elias está para ir embora, ele diz assim: eu quero o dobro da unção que está sobre a sua vida. Meu desejo é que vocês realmente sejam o dobro de mim, triplo, quádruplo. Sabe por quê? Porque eu tenho muitas limitações. Ser o dobro de mim não é difícil. Ser o triplo de mim não é difícil. Sabe por quê? Porque às vezes eu olho as minhas imperfeições, meus limites. Eu acho que me superar é simples. Mas sabe de uma coisa? Se vocês se tornarem frutíferos, preciosos, eu rogo a Deus que vocês me superem nas habilidades, me superem nos frutos, me superem, sejam realmente melhores do que eu fui, e que na verdade o povo jamais tenha saudade de mim. Sabe por quê? Porque vocês vieram depois de mim e tiveram o dobro de mim, e produziram o dobro de mim, e foram o dobro, o triplo de mim. É isso que eu gostaria mesmo que acontecesse. Você tem vocação para isso que você foi chamado? Você já perguntou para Deus o que significa o manto que te foi jogado? Você tem noção naquilo que o Senhor te colocou? Você sabe o que você está fazendo aqui? É a mesma situação de Eliseu. O que é que você precisa queimar? O que é que você precisa abrir mão? Qual que é o projeto pessoal que talvez possa ser embaraço ao projeto de Deus? Qual é o projeto principal da sua vida, o seu ou o de Deus? Que Deus te ajude nessas respostas. E esse é um tempo, nesse mês de julho, ore. Eu não sei se vocês, de repente, não é o que você pensou. E pode ser que
Você tem um projeto pessoal e nada, sabe, nada impede que você cumpra seu projeto pessoal e um dia chegue e diga, agora Deus, eu estou pronto, já ganhei o dinheiro, eu já tenho uma aposentadoria, eu já estou tranquilo, agora eu vou comprar um Jeep e aí o Senhor me use. Talvez seja essa a forma que você queira. Esse convite para você estar aqui é um convite muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Vem um segundo momento na vida de Eliseu. Temos algumas coisas então aqui para a gente finalizar, né? Temos um relato, né, de um momento na vida ministerial de Eliseu. Ele tem uma escola de profetas. Esse é o título da leitura. Segundo Reis, capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Eliseu já não está mais com Elias, mas Eliseu aprendeu com Elias. Eliseu agora saiu da condição de servo para ser o professor. E esse é o caminho natural dessa experiência. Eu espero mesmo que daqui a algum tempo, cada congregação esteja, igreja autônoma, que você esteja pastoreando e tendo o seu rebanho, tendo os seus discípulos e tendo a sua vida pessoal, porque eu não quero ninguém atrelado a mim, 40 anos, 50 anos, Deus tem pressa. Eu sonho mesmo que as pessoas, né, entendam que nós fomos chamados para sair da condição de servos e crescermos. Sabe, como a gente sai, né, como a semente sai de dentro de um fruto, para se tornar também uma nova árvore. Eliseu agora está na escola dos profetas. E eu fico pensando a precariedade que era naquele tempo, né, amontoar pessoas. Eu moro numa casa grande, mas se Deus talvez nos pedisse para amontoar gente dentro da minha casa, trazer gente para dentro da minha casa, encher meus quartos, minhas camas, né? Porque talvez possa ser isso que Deus nos peça. Eliseu tinha um grupo, esse grupo morava junto, e o grupo chega para ele e diz assim: Senhor, esse lugar que a gente habita, que habitamos contigo, é estreito demais para nós, isso aqui está apertado, isso aqui está difícil. E os discípulos então têm uma ideia. Louvado seja o Senhor quando os discípulos têm ideia, porque provavelmente o quartinho de Eliseu era dele, e o resto amontoava do resto. E os discípulos tenham ideias, amados, tenham ideias, porque se depender de Eliseu, Eliseu não tem ideias. Eles chegam para Eliseu e dizem assim: a gente pensou em ir até o Jordão, e de lá cada um de nós vai tomar uma viga, e nós vamos construir um lugar mais espaçoso para que a gente habite. E Eliseu falou assim: vai, a melhor coisa que eu tenho no meu coração é quando alguém chega para mim e fala assim: olha, eu estou com vontade de distribuir sopa lá para
morador de rua, eu falo assim, vai. Olha, eu pensei em fazer um acampamento para os juvenis, né? Quantos? Ah, nós estamos pensando em 120. Eu falei, ai Jesus, eu pensei que era 30. Aí eu falo assim, vai. A função do Eliseu não é botar embaraço na vida de quem quer fazer, não. Então, sabe, tenho vontade, tenho desejo de ampliar a casa, tenho vontade de ampliar os sonhos, não fiquem limitados na visão do Eliseu, não. Então, sonhe. E a palavra deles, então, diz assim, a gente vai lá no Jordão. A gente vai cada um trazer uma viga e nós vamos fazer um lugar para que a gente habite. E ele falou, vai. Aí os discípulos chegaram e falaram assim, mas a gente quer que o senhor vai com a gente. Os projetos inevitavelmente me incluem. Sabe por quê? Porque eu preciso estar junto. Eu sou ruim de machado. Eu tenho problema na coluna para carregar as vigas. Mas eu sei, e eu espero, que vocês queiram a minha presença. Que vocês queiram meu andar por ali, sabe? E sabe por quê? Porque a gente tem que conviver. E a nossa convivência, ela surge no trabalho. Já tivemos grupos aqui, que as pessoas se encontravam num grupo fechado, e elas conviviam fechados. A obra não era do reino, a obra era de convivência fechada. O Senhor está dizendo que nós temos que criar espaços para convivermos no reino. Então, quando eu chamar os irmãos para comerem na minha casa, eu quero chamá-los, não porque somos uma panela, mas é porque nós vamos ao Jordão. Aquele dia, quando nós estivermos lá na minha casa comendo, vai ser dia talvez de tirarmos madeira, vai ser dia talvez de falarmos os planos, porque quando sairmos de lá, nosso lugar estará mais amplo, sabe, as coisas vão estar melhores. O projeto de Deus é que a gente conviva no trabalho. Porque se nós formos um grupo fechado, se nós formos uma panela dentro da igreja, se de repente eu chamei os amados para andarem comigo, e esse andar comigo não é para o trabalho, é um andar, sabe, para churrasco, viagem, ir para o cinema, Caldas Novas, para quê? Para quê? Esse convívio meu com os amados é para que a casa fique maior, né? E então, em primeiro lugar, quem vai fazer a casa maior são vocês. Sabe, é vocês que sabem, é vocês que têm o fôlego, são vocês que têm a juventude, são vocês que têm, sabe, os instrumentos. Eliseu apenas diz, vai. Comprar uma mesa cara, aproveitar que eu estava em viagem. Que se eu tivesse aqui, talvez eu não falaria como o Eliseu, não. Se eu chegasse para mal assim, ó, nossa mesa estragou, pastor, nós vamos comprar uma outra. Eu diria, quanto custa? Eles falam assim, 9.000. Quanto que conserta a outra? 500. Eu diria, conserta a outra. Mas as coisas têm caminhado aqui, sabe por quê? Porque tem gente que se dispôs a fazer, e quando eles chegam para mim e falam assim, pastor, nós estamos pensando em fazer isso, eu digo assim, vai! Olha, nós estamos pensando, né, eu estava soube que lá no satélite, o Silvano estava tendo um trabalho enorme para levar alguns da casa de apoio para o culto. E eles tiveram uma ideia, eles é que vão para a casa de apoio. Então, ao invés de trazer meia dúzia, tem 40 pessoas para o culto. Eu não sou esbarro, não. Eu vou dizer para assim, vai. Eles moram lá em Aparecida, na beira do anel viário. A casa de apoio é aqui, perto do viaduto do Palmito. Tinha mais de 50. E na foto eu vi a Edneide
soltando o vozeirão dela lá, né? Amém, gente, façam, amplie o reino, amplie essa casa. Nessa casa que eles pregaram, tem gente do estado de Goiás, eu não sei de quantas cidades. De repente nós poderemos ter gente convertida em várias cidades, dizendo assim: abra um trabalho aqui. Aí alguém vai chegar assim: pastor Sérgio, tem um cara lá em Pontalina pedindo uma igreja. Eu vou dizer assim: vai. Eu vou dizer: mas o senhor tem que ir conosco. Ai meu Deus, ai meu Deus, mas eu vou ter que ir, eu vou ter que ir. E eu quero mesmo estar com a obra de vocês, eu quero estar naquilo que vocês forem fazer, mas eu só posso estar se vocês se dispuserem a ir para o Jordão, tirar madeira, sabe? Porque se você não tiver nada para fazer, nada, eu não vou ficar com você. Eu não estou podendo com muita coisa não. Eu vim ajudar no bazar. Aí eu ia pegar uma caixa. Não, deixa que eu pego. Eu falava: então tá. Nós temos uma casa para ampliar. Rogo a Deus que essa casa esteja pequena. Rogo que senador Canedo esteja pequeno daqui a um tempo. Que a sua garagem esteja pequena demais. Eu rogo que Hidrolândia, daqui a algum tempo, nos diga: nós vamos fazer 2 cultos, porque não está cabendo as pessoas. Aí a gente vai dizer: então vamos ao Jordão. Eu estava em Brasília e o bispo perguntou assim: eu posso conhecer o trabalho dos haitianos? Eu falei: o senhor pode? Não, o senhor tem que ir. O senhor tem que ir, vamos. Ele dormiu na minha casa para a gente madrugar no Guanabara e depois conhecermos o Expansur. E o bispo Adonias olhou, e ele entendeu a dinâmica das coisas, e ele falou assim: você podia fazer um projeto para a gente tentar ganhar um lote. Quanto que é um lote aqui? Eu falei: eu acho que uns 90, uns 100 mil, a gente compra um lote. Eu falei: faz um projeto e manda. Eu falei: manda para quem? Manda para mim. Eu vejo na área geral, eu vejo nas missões mundiais que às vezes querem investir, ou então do fundo missionário. Em outras palavras, a madeira vem quando a casa está apertada. Se não tiver crescimento, se a casa não ficou pequena, não tem necessidade da gente ir ao Jordão. Não tem necessidade. Em nome do Senhor Jesus, torne a sua casa pequena. Torne o lugar apertado. E eu farei o possível para estar com vocês. Agora, o que eu vou fazer no Jordão, Jesus amado? O líder é aquele que entra quando as coisas saem do controle. O líder é aquele que, quando o negócio está perdido, quando a coisa está difícil. Sabe por quê? Porque as dificuldades aparecem em quem está trabalhando. Só está em risco de acidente quem sai de casa, a não ser que caia um avião na sua casa. Mas, sabe, se você não tira o seu carro da garagem, a possibilidade de você trombar ele é zero. Se você sair, se você for enfrentar os desafios, você, sabe, vai precisar de mim. Vai precisar do ministério da oração. Vai precisar da cobertura. A gente tem que estar, nós que vamos liderar pessoas, nós vamos entrar quando a coisa fica difícil. Sabe, porque tem coisas que eu posso perfeitamente deixar que
outros façam, mas tem coisas. Machado afundado é responsabilidade minha. E se ele não tivesse ido, eles tinham perdido o machado. E o machado naquele tempo era um artefato caro e raro. E era emprestado. E aí entra o diferencial, nós que vamos liderar as pessoas, nós precisamos ter o diferencial na hora das crises, na hora das dificuldades, nós precisamos ter o diferencial de agir e fazer os machados boiarem. Aí a gente entra nas situações caóticas. Pastor, a coisa lá está feia, o que aconteceu? Isso e isso. Então é hora de saber o que aconteceu. O machado caiu. Caiu aonde? Caiu aqui. Diz que Eliseu então tirou uma madeira e jogou no lugar. Ele não mandou alguém encerrar e ele não mandou alguém jogar. Há coisas que eu não posso transferir. Há coisas que você, líder, não pode transferir. São coisas nossas. Eu não posso delegar tudo na minha vida. Né? Eu estava na presença de um pastor que estava com um projeto de aproveitar uma carona e ir a um certo lugar, e ele falou assim para o seu obreiro: olha, eu vou consagrar os elementos da ceia por telefone, e você distribui aí. O obreiro falou para ele assim: não, pastor, eu prefiro adiar, porque eu não me sinto apto a dar uma ceia que o Senhor consagrou por telefone. Eu falo para a igreja que o Senhor está em viagem, o Senhor não chega a tempo, o Senhor faz a sua viagem, fica tranquilo. Terrível, hein? Alguém dizer para você que é líder o que é que você tem que fazer. Eu preciso saber o que eu preciso fazer. E há coisas que são intransferíveis. É eu que tenho que fazer. Não posso estar ausente e não posso delegar aquilo que é minha responsabilidade. Assim, portanto, os amados irão. Os amados terão rebanho. Vocês terão gente. Vocês vão multiplicar grupos. Vocês vão construir casas. Louvado seja o Senhor, porque as casas ficarão apertadas. E vai chegar um momento em que talvez você gostaria de ficar em casa, mas alguém vai dizer assim: tem um acampamento, 120 juvenis. Oh Jesus, deixa eu fora disso, né? Mas eles vão fazer tudo. Eles vão organizar, eles vão fazer compras, eles vão cuidar da cozinha, eles vão cuidar da gincana. O que eles querem? Que eu esteja junto. E que a minha presença faça diferença naquilo que a unção e a autoridade que me foi conferida assegura que todas as coisas haverão de acontecer exatamente do jeito que precisam. Esse é o desafio. É isso que você quer? Nós podemos ter uma outra disposição. Estarmos aqui todo culto, entregarmos nosso dízimo, ouvirmos boas palavras, saudarmos os visitantes. Posso até oferecer para distribuir o boletim ali, para ele não sobrar. Mas Deus pode ter outro projeto. Mas é trabalhoso, é desafiador, mas é precioso. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus amado, um dia eu dei um passo, como Moisés deu um passo para ver a sarça, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e o Senhor acendeu a sarça.
E quando a gente se achega para ver a maravilha que o Senhor está fazendo, a nossa vida, Senhor, pode virar do avesso, de cabeça para baixo. A gente pode estar diante de 2 milhões de pessoas, enfrentando o Faraó, pelejando com o Mar Vermelho, viabilizando maná para um povo faminto. Nós poderemos, Deus, estar em situações que nós nunca pensamos que um dia viveríamos. Mas podemos continuar cuidando das ovelhas do nosso sogro. Podemos terminar a nossa vida não fazendo nada errado. Mas, Senhor, nós talvez podemos estar desperdiçando a grande oportunidade de que a nossa vida seja uma guinada no reino, seja uma mudança, ó Pai, na história, e que a nossa vida marque mesmo a eternidade como homens e mulheres que se achegaram e entenderam que o Senhor tinha um chamado. Pai, confirma a vocação dos teus filhos e filhas, e que eles se agigantem, e que eles tenham a coragem de romper com aquilo que os segura. Talvez eles estejam presos, não em profissões, mas, ó Deus, em comodidades. Eu não sei o que talvez possa prender, mas o Senhor desvencilhe aqueles que o Senhor chamou, que o Senhor desvencilhe aqueles a quem o Senhor inquietou, e que eles possam mesmo, Senhor Deus, colocarem a prioridade nesses dias, de seguirem ao Senhor e servirem a esta obra. Que o Senhor os abençoe, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.